Muito bem, meu amigo, estamos retornando aqui para mais um bloco. Segundo bloco, dentro dessa minha proposta de trazer um recorte sobre esse tópico que está presente na maioria dos editais, direito penal e poder punitivo. O que a gente estudou no bloco passado? A gente fez um recorte sobre a ideia de seletividade penal, vista de forma abstrata, vista de forma genérica, né, em especial a chamada seletividade criminalizante, o que em alguns livros de criminologia você entende como criminalização, né, a chamada criminalização primária, a chamada criminalização secundária, só que aqui com um recorte trazido do livro do professor Zaffaroni, na companhia do professor Nilo Batista, em que ele faz um recorte da seletividade penal, ligando-a à ideia de vulnerabilidade, né? Então nós vimos como essa ideia de seletividade vai se ligar à ideia de vulnerabilidade e como isso se materializa na ideia de criminalização primária, na ideia de criminalização secundária. Só que o professor Zaffaroni ele não para por aí, né? Ele segue afirmando que a seletividade ela também vai se apresentar em outros segmentos, né? E nesse ponto a ideia de vitimização. A vitimização para essa parte da doutrina, ela também é um processo seletivo, que também vai corresponder a algumas etapas ou algumas subdivisões. É o que lá no livro do professor Zaffaroni ele chama de seleção vitimizante. E aqui, se você estiver fazendo uma prova discursiva, tome cuidado e prefira essa expressão, essa nomenclatura, seleção vitimizante, a vitimização, né, do que vitimização. Por quê? Porque aqui há um pequeno afastamento dos conceitos clássicos trabalhados na criminologia. O Zaffaroni aqui vai trabalhar a seleção vitimizante primária e secundária com uma pegada diferente, ligado diretamente a essa ideia de vulnerabilidade. E como eu antecipei, essa seleção vitimizante, ela também vai se subdividir em duas etapas, ela também vai se materializar no que ele vai chamar de seleção vitimizante primária e seleção vitimizante secundária. E ele parte do seguinte pressuposto, né? Deixa eu retirar essa classificação aqui, depois a gente volta com ela. Quais pressupostos, e aqui a linguagem e a explicação, a racionalização dessa teoria é um pouco mais complexa. O professor Nilo Batista e o professor Zaffaroni, eles vão partir do pressuposto de que na sociedade sempre existirão pessoas que exercem um poder sobre outras de forma mais ou menos arbitrária, né? De forma mais ou menos no sentido de subjugar essas outras pessoas. O problema vai estar quando esse poder ele é percebido de forma anormal, né? Então, quando esse poder ele é utilizado sobre outras pessoas e ele é percebido de forma anormal, seja pela sociedade, seja pela vítima, aí eu terei o que? Eu terei gerando aqui socialmente, visto sob um aspecto social, criminológico, eu terei uma situação de desnormatização. Desnormatização. O que é essa desnormatização, ou essa categoria chamada como desnormatização, gerará para esses autores? Gerará um conflito, gerará uma situação conflitiva que terá a necessidade de eu reconhecer o direito dessas pessoas subjugadas enquanto direito. Ou seja, nasce perante a sociedade, ou melhor, aparece perante a sociedade a necessidade, a demanda social, a demanda desses grupos minoritários de vítimas, de se reconhecerem enquanto direitos de pessoas subjugadas. E o segundo efeito dessa desnormatização é qualificar essa situação como uma situação conflitiva perante a sociedade. E aí o que as agências políticas elas buscam, ou quais as opções, melhor dizendo, que as agências políticas terão para resolver esse conflito, Vou botar aqui, agências políticas
principalmente as agências políticas. O que essas agências políticas poderão, do que elas poderão se utilizar para solucionar esse conflito, dirá o Zaffaroni. Elas podem se utilizar da chamada coerção direta, que é impedir o exercício desse poder arbitrário, dessa subjugação do outro, ou poderão utilizar a chamada coerção reparadora, que é obrigar a quem exerceu tal poder de reparar ou de restituir essa situação ao status quo. Essas são as soluções típicas que as agências políticas podem adotar, mas temos também algumas soluções que não são tão típicas, são soluções normalmente utilizadas quando as agências elas não conseguem compor o conflito, Quando elas não conseguem solucionar o conflito, seja pela coerção direta, seja pela coerção indireta reparadora, O que essas agências elas podem fazer para tentar resolver isso? Elas podem buscar espécies de renormatização. Então, trabalha comigo aqui caminhando, porque a explicação ela é complicada mesmo. O exercício de um poder mais ou menos arbitrário sobre um grupo de pessoas não é a princípio um problema, só será um problema quando isso for percebido pela sociedade ou pelas vítimas como algo anormal, o que me gera uma consequência de desnormatização. Como é que o Estado resolve essa desnormatização, seja pela coerção direta, seja pela coerção indireta. Mas o Estado também, voltando para cá, ele pode se utilizar de outras espécies, de outras formas para ele tentar resolver essa desnormatização. Como é que será isso? Será a chamada renormatização da situação conflitiva. E aqui é o que me interessa. Eu tive que traçar esse caminho para chegar nesse ponto, que é o ponto trabalhado aqui pela ideia de seletividade, de vulnerabilidade. O conflito nessa renormatização, ele não se resolve, mas ele, como o próprio nome diz, se renormatiza por meio do que Zaffaroni chama de um ato programático declaratório. Montes, o que é esse ato programático ou declaratório? É o reconhecimento de que essas pessoas elas são vítimas de algo e de que elas estão ali numa situação conflitiva. Esse ato programático declaratório, ele, olhando lá pelo aspecto do autor do fato, ele será o quê? Ele será a ideia de criminalização primária. Ou seja, eu especifico que aquela conduta ela tem que ser tutelada pelo direito penal, aquela conduta ela tem que ser crime. E num outro contraponto, que é o que me interessa aqui, é um ato declaratório de vitimização primária também, em que eu reconheço o status de vítima àquela pessoa subjugada. Então, o que é a ideia de seleção vitimizante primária? É o ato de eu reconhecer o status de vítima àquela pessoa subjugada. Isso vai me trazer o quê? Consequências. E o professor Zaffaroni está mais preocupado com essas consequências, porque é aí que ele vai trabalhar a ideia de seletividade, a ideia de vulnerabilidade. Esse reconhecimento do status de vítima, aquela pessoa subjugada pelo poder arbitrário, ele vai gerar o quê? Como consequência, a tranquilização da coletividade ou das pessoas que reivindicam esse reconhecimento enquanto direito lesado. Por quê? Porque ele fala isso claramente no livro dele, porque os impulsos vindicativos, os impulsos de vingança, de ver ali o seu direito tutelado, eles passam a ser canalizados e realimentados não mais para essas agências políticas, diga ali executivo, legislativo, eles passam a ser realimentados para o quê? Para o sistema penal. Então toda a demanda de reivindicação deixa de estar dirigida ao Estado enquanto legislador e passa
passa a estar dirigido o quê? Às agências de criminalização secundária, tá certo? Então essa situação de desnormatização, ela vai se renormatizar saindo ali do centro de atenção da coletividade, das mídias, né? Isso é importantíssimo, tá? Por quê? Porque não há solução do conflito. O que há é uma renormatização gerando o foco das demandas para outras agências que não as agências políticas. Pense comigo, por exemplo, na lei de violência doméstica familiar contra a mulher, né? Então nós temos ali um poder sendo exercido de forma a subjugar um grupo de pessoas, as mulheres vítimas, uma demanda legítima de reconhecimento de um status diferenciado de vítima, de uma qualidade de tutela diferenciada. O que o Estado faz? O Estado legislador, ele reconhece isso e emite um ato programático declaratório. Tem lá a Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E aí as demandas vindicativas, ou seja, as demandas sociais, elas saem pelo menos diretamente do foco do legislador, agências políticas, e vai para quem? Vai para as agências de criminalização secundária, para as agências como polícia, Ministério Público, Judiciário, gerando ali a cobrança para aquele programa declaratório se implemente. Essa é a ideia, né, trabalhada pelo professor Zaffaroni, de seleção vitimizante primária. Seleção vitimizante primária. Difícil isso, eu sei, né, mas você pode, vez ou outra, observar esse recorte em algumas provas, tá certo? Então nós temos aqui, na ideia de seleção vitimizante primária, a renormatização de uma situação conflitiva, a renormatização de uma situação que foi desnormatizada. Por quê? Porque ocorreu ali um conflito na medida em que eu tinha um poder sendo exercido de forma arbitrária para subjugar um grupo de vítimas que até então não eram reconhecidas como vítimas, tá certo? Nessa pegada, né, teremos também a seleção vitimizante secundária, né? Por quê? E aqui é importante, novamente, você ter muita atenção, porque esse tema, ele é atravessado pela criminologia, ele é atravessado por uma sociologia crítica, bem no enfoque, no recorte que os Zaffaroni e o Batista trabalham. O que dirão eles? Que existe uma parcela de distribuição seletiva da vitimização secundária de acordo com a ideia do quê? Da própria vulnerabilidade ao delito. Então a vulnerabilidade é a marca central, tanto na vitimização primária, na seleção vitimizante primária, quanto na secundária. Dirá o professor Nilo Batista, porque quem escreve esse capítulo é o Nilo Batista, o risco vitimizante se distribui na razão inversa do poder social que as pessoas têm dentro daquela sociedade. Então ele vai trabalhar com a ideia do que ele chama de risco vitimizante. Ligado com o quê? Com a ideia de poder social. Poder social. As agências, elas vão outorgar, e aqui são aí principalmente as agências policiais, mas não exclusivamente elas. As agências, elas vão outorgar uma maior segurança a quem detém um maior poder social. Isso fica claro, fica patente, basta você observar os grandes centros urbanos. Você vai ver as áreas em que tem uma concentração de maior poder econômico, tendo uma tutela mais efetiva dos órgãos policiais do que as áreas menos com menor poder econômico, tá certo? Ou seja, mais desfavorecidas, tá? E aí o professor Zaffaroni vai trabalhar a ideia de estratificação social
da vulnerabilidade vitimizante. Eu estou colocando aí na sua tela as expressões que eventualmente podem aparecer na tua prova. Estratificação social da vulnerabilidade vitimizante. Dirá ele que os estratos sociais, os estratos inferiores da sociedade, eles ficam mais expostos, especialmente nas zonas urbanas com menor rentabilidade, com menor poderio econômico. Essa é a ideia de estratificação social, vou botar aqui, da vulnerabilidade vitimizante. Então eu posso, dentro desse contexto aqui isso já caiu em prova várias vezes, né? Várias vezes, e me parece que se adequa muito à nossa realidade social hoje, né? Eu posso ter situações extremas nas quais as agências policiais elas se retiram das zonas mais pobres, não prestando qualquer segurança pública naquela localidade, por inúmeros motivos, e aqui eu não estou discutindo se isso é devido ou indevido, se faticamente era possível ou não é, né? E aí com esse afastamento das agências policiais vai gerar, eu vou ter como consequência ali, né, efeitos muito graves no Estado Democrático de Direito. Por quê? Fenômeno muito constatado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. As classes mais desfavorecidas, elas são mais vitimizadas, óbvio, pela ausência do Estado ali, apoiando propostas de controle social de forma muito mais autoritárias e irracionais, né? O que no final vai retroalimentar a seu desfavor a própria ideia de criminalização primária e secundária, a própria ideia de seleção vitimizante secundária. Tá? Então isso é um ciclo que se retroalimenta nas classes mais desfavorecidas, me desculpa, elas são as mais vitimizadas faticamente e por consequência elas acabam apoiando as propostas de controle social mais autoritárias e mais irracionais, tá certo? Então isso costuma muito cair em provas da Defensoria e também é um pouquinho do perfil aqui da pegada do Estado do Rio de Janeiro. Então coloquei aqui seleção vitimizante secundária, ocorre quando as pessoas são vítimas de fatos criminalizados primariamente, né, e como se explica isso dentro do contexto do professor Zaffaroni, pela ideia de risco vitimizante, pela ideia de estratificação da vulnerabilidade, estratificação social da vulnerabilidade. Tá certo? Muito bem. E dentro desse contexto, vimos seleção ou seletividade criminalizante, primária e secundária. Vimos agora seleção ou seletividade vitimizante, primária e secundária. Vamos ver agora a terceira categoria e última, trabalhada pelo professor Zaffaroni e Nilo Batista, que é a chamada seletividade policizante. Então, dirá o professor Nilo Batista, que, a rigor, a seletividade vai atingir também as agências policiais, né, com a ideia de policização. O que é essa ideia de policização? É o processo, e eu boto isso na tua tela aí, é o processo de seleção, treinamento e condicionamento institucional pelo qual se submete os operadores das agências policiais. E essa seleção e esse condicionamento, né, ele também vai estar atravessado pela ideia de seletividade e que também vai estar ligada à ideia de vulnerabilidade. Então, esses policiais, eles são recrutados nas mesmas camadas sociais com maior incidência das seleções criminalizante e também vitimizante. Então eu terei, com base nisso, um estereótipo policial. Um estereótipo policial, e eles correm mais riscos que os demais operadores de outras agências que exercem aí o seu poder punitivo, tá? Então a ideia de estereótipo policial, ela está ligada aqui à ideia de seletividade
que está intimamente ligada à ideia de vulnerabilidade. Tá? Então, o estereótipo policial se apresenta tão carregado de racismo, de preconceito das classes sociais, quanto aqueles que compõem o próprio estereótipo criminal, dirá Zaffaroni, né? Então, o estereótipo policial, ele também está carregado com os preconceitos que o próprio estereótipo criminal trabalhado lá na seleção vitimizante primária, seleção vitimizante secundária, seleção criminalizante também, né? Então a policização é um processo de assimilação institucional, violador dos direitos humanos e tão seletivo quanto a criminalização e a vitimização, que recai preferencialmente, isso aqui eu retirei do livro de uma questão de concurso, né, sobre homens jovens das camadas mais pobres da população, vulneráveis a tal seletividade em razão direta dos índices de emprego. Então o que você tem que tirar daqui? Você tem que tirar a ideia central de que a vulnerabilidade ela vai estar nessa linha doutrinária intimamente ligada à ideia de seletividade penal. E essa seletividade ela vai se materializar tanto no momento da criminalização, quanto no momento da vitimização, quanto também no que Zaffaroni chama de policização, tá certo? Isso é bem importante, né? Vejo aí, eventualmente, uma questão dessa caindo na prova objetiva de delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse perfil costuma cair muito em provas da Defensoria Pública. Muito. Você tem esse tópico, direito penal e poder punitivo, sendo explorado de forma mais verticalizada em provas da Defensoria Pública e em algumas provas do Ministério Público, tá certo? Fechamos aqui a nossa proposta desse ponto. Na próxima aula que nós vamos fazer na sequência, vamos estudar aí um tema mais prático, de aplicação mais prática do direito penal, parte geral, tá certo? Um abraço e até a próxima.